nós, e se nós somos representantes legítimos do povo, nada melhor do que a gente fazer a vontade do povo. Nada melhor do que a gente respeitar a opinião do povo. E se é momento de sacrifício, como nós estamos exigindo aqui de toda a gestão, como nós estamos exigindo o sacrifício de todos os nossos colaboradores, exigindo o sacrifício da cidade, porque o orçamento da cidade está todo tomado, também nós que somos agentes públicos, somos políticos, nós também devemos dar a nossa parcela de contribuição no que diz respeito a salário, no que diz respeito a vencimentos, sobretudo no momento que estamos atravessando, no momento de crise, não só no país, mas sobretudo nas Minas Gerais. O estado de Minas Gerais, o estado hoje está com o maior problema de natureza financeira da nossa federação. Então, queria dar em primeira mão para vocês, fiz questão de fazer isso para a cidade de Arcos. Se o momento é de sacrifício, nós vamos sancionar a lei na presença dos senhores aqui, da imprensa com eles. Quero passar a palavra aqui a alguém, o Dene, que queira dar uma palavrinha e tudo. Bom dia, gente. A decisão está tomada, o prefeito já anunciou, o que era projeto de lei agora se converte em lei. A decisão é de governo, é de todos nós aqui, mas a gente não pode deixar também de lado de fazer alguns comentários, porque cada um de nós aqui tem uma história de vida também, tem uma experiência, tem uma formação, e a minha formação ela é jurídica, e tem aspectos dessa legislação que envolvem essa discussão jurídica, porque ele está aqui também, ele também fez um esforço grande para entender esse projeto e essas questões que são jurídicas. Há aspectos que são jurídicos, mas há aspectos que são também, eu diria, fundamentais para a sociedade como um todo, e não só para a classe política ou dos políticos. Há elementos que a gente precisa de ponderar, e a sociedade precisa de saber exatamente em que contexto uma medida dessa de redução ela está sendo tomada. Porque aqui a gente está conversando, basicamente, sobre um critério, um princípio. Qual o princípio? O princípio da irredutibilidade, que não tem aplicação só em face de políticos ou de agentes políticos. O princípio da irredutibilidade é uma conquista da sociedade toda. Quando eu falo da sociedade toda, eu digo o seguinte: a regra da irredutibilidade vale para agentes políticos, vale para servidores comuns, vale para quem está no comércio, vale para quem está na indústria, vale para quem está no setor de serviço, ou seja, vale para o setor público e vale para o setor privado. É a mesma conquista. E algo que me preocupa, e eu pedi licença ao Denício para fazer esse comentário aqui com todos vocês, é que a sociedade pare para refletir também um pouco sobre isso. Se a gente começa a transigir com essa regra agora, e é o clamor nesse sentido, vamos fazer, estamos fazendo, e amanhã? Bom, eu também, nesse processo que está aqui, vou passar, se o governo reduz vencimentos, a gente perde valores. Eu chego na minha casa e falo para a minha empregada que ela também perdeu. Essas situações todas, elas têm de nos ocupar e nos preocupar. Porque isso importa muito de perto a todos nós, à sociedade como um todo. Se a gente começa a transigir com essas regras que são constitucionais, e aplicando elas agora, em sintonia com aquilo que a população está querendo, onde é que nós vamos chegar? Qual é o limite disso? É preciso que a sociedade também pare para refletir sobre isso. Amanhã ou depois, nós estamos aí com uma crise muito forte no comércio ou na indústria, ou no setor de serviços. O que é o que está acontecendo? Quem vai pagar a conta? É o assalariado? É o trabalhador? Enfim, nós temos de nos preocupar com esses aspectos da irredutibilidade. É só para chamar a atenção em relação a esse aspecto, mas para dizer que a decisão está tomada. Tomara que, de fato, essa decisão venha a refletir aquilo que a população, de fato, merece. Mas é nesse contexto que eu gostaria de me manifestar. Obrigado. Alguém quer fazer uma pergunta? Já não quer ocupar muito vocês, não sabe que vocês têm que trabalhar muito, de segunda-feira é apertado, Alguma pergunta, algum questionamento? Tranquilo. No tema questionamento, eu quero, prefeito, aqui, aproveitando a imprensa, parabenizar a sua postura, a sua sensibilidade diante de um momento difícil, diante de uma situação
né, que vem a reduzir o salário, não só do prefeito, mas do vice-prefeito, dos vereadores e dos secretários também, mas importante frisar que reduz o salário do prefeito, né, do gestor público, que é uma responsabilidade muito grande, né, às vezes a gente vê questionamento dos valores, mas um gerente geral da CSN ganha muito mais do que um prefeito, um juiz, um promotor ganha muito mais do que um prefeito. Agora, qual a responsabilidade maior? É que a população tem essa consciência também, que o prefeito está tendo sensibilidade de ouvir o clamor do povo, né, ele como representante da população não poderia agir de forma contrária, né, poderia sim, tem legitimidade para isso, mas tendo sensibilidade de ouvir o clamor da população. Mas quem tem mais responsabilidade? Uma pessoa que carrega o peso de administrar um município do tamanho de Arcos, né, da qualificação do município de Arcos, e reduz seu salário para metade, ouvindo a população, mas também nós não podemos deixar desmerecer a classe política, desmerecer aquelas pessoas do bem, né? Porque é fácil quando você tem um político corrupto, né, dizer que ele ganha muito, mas quando você tem uma pessoa comprometida, que abre mão de todas as suas atividades particulares, em detrimento, em prol do município de Arcos, que é o que o senhor fez, né, desde que assumiu a prefeitura, né? Então eu acho que o momento é sim de reflexão, mas também de reconhecimento com atitude, né, que vai além dos interesses particulares, que é a sanção dessa lei, né, que veio, né, do Legislativo, mas o Executivo teria o poder de vetá-la, né, e o senhor, com toda a austeridade, com toda a sensibilidade, vem nesse momento repercutir a vontade popular. Então quero deixar aqui registrado sim o reconhecimento dos servidores, né, pela sua atitude. Então, quero fazer uma pergunta aqui, a questão dos valores propostos pela Câmara de redução, no caso do prefeito em 50%, do vice-prefeito 30%, para a memória. Na opinião do Denilson aí, como prefeito, esse valor de 50% é um valor mais viável encontrado pela Câmara, ou se tivesse reduzido outros valores, seja 30% ou seja 70%, qual valor que, na sua opinião, como prefeito, seria mais viável para poder fazer essa redução? Ou esse 50%, na sua opinião, é o mais viável? Não, o Everton, a gente viu que foi uma votação meio contraditória na Câmara, né? Pareceres meio que contrário, votação estranha, né? Mas eu acho assim, se eu não merecesse ganhar, não é 24 mil que eu ganho 18. Né? Não é 18 e pouquinho, né? 18 mil líquido. Porque quando coloca 24 mil, para quem ganha salário mínimo, ele nunca, ele vai entender por que ele ganha um salário mínimo e por que o outro ganha 18 mil. Né? Porque ele não estudou, ele não tem a capacidade, né, de imaginar isso. Mas, se eu não merecesse ganhar 18 mil, eu não estaria aqui, eu nem candidataria. Né? Porque eu sei que eu dou lucro para o município, eu sei que eu estou promovendo o município para as pessoas futuras. Ações que nós estamos tendo aqui hoje são ações que vão refletir no município de hoje até os próximos 40 anos, de maneira positiva. Eu sei muito bem o que é o papel do Poder Executivo, qual que é o papel do parlamento na sociedade, qual que é o papel da democracia, e ela custa caro. Né? Então, eu não devolvo dinheiro, nunca prometi de devolver, porque eu vivo isso aqui, eu larguei tudo para fazer isso aqui. Né? Não devolvo. Mas, se é o momento de fazer sacrifício, vou fazer sacrifício. Né? Agora, nós arrumarmos, eu tive dificuldade de arrumar, por exemplo, alguns secretários por causa do salário. Né? Então, nós vamos ter que torcer para que os próximos governos consigam conseguir pessoas competentes para ganhar 4 mil reais por mês como secretário. Né? Então, assim, eu torço que isso aconteça. Mas também, o momento agora de fazer o que vocês vão fazer, quem sabe no futuro possa melhorar, né, a cidade melhora, a situação, o estado melhora, a federação melhore, né, e a gente possa rever, quem sabe rever isso, não sei. Né. Mas você acha que 50% é um valor? Posso fazer uma observação assim? 50% no momento, acredito. É ponderado. Né. Eu não vou entrar na questão, Toval, até queria que vocês da imprensa falassem. Essa não é a pauta da prefeitura. Isso não é pauta nossa, você tem que perguntar isso para eles. Entendeu? Isso não é pauta nossa, não. Entendeu? Por exemplo, se eu sou um cara que sou multimilionário, eu já pago 2 mil reais, R$1.000, 1.200 salário do prefeito, que eu não preciso do salário, e inviabilizo todos os meus concorrentes. Se eu sou um delegado, eu posso optar, eu posso receber o salário de delegado, ou nós temos o Gilvan, que é delegado, o prefeito de Montes Baixo,
Ele é concursado, auditor da Receita Federal. Ele recebe o salário da Receita. Então, para ele inviabilizar os candidatos próximos dele, ele joga para R$1.000, um salário mínimo, salário de prefeito. Ele ganha de novo. Porque tem gente que quer ser só político, só o nome. Ele não está nem para salário, tudo nada. E também não está indo para a prefeitura também não. Se der para vir cá, vem. Uma coisa que eu não faço e não farei nunca é fazer da prefeitura um bico. Nunca vou fazer. Né? Então, assim, essa é uma pauta, boa pergunta demais, mas para eles. Essa é a pauta deles, não é nossa não. Momento de sacrifício, vamos fazer sacrifício. O povo pediu isso, eu estou aqui para representar o povo. Então nós vamos fazer o sacrifício. Né? Torcer, rogar a Deus para que nós não prejudiquemos a cidade com isso. Né? Como eu não sei se eu acabei de completar, mas o delegado fala assim, não, então eu vou julgar o salário no salário mínimo, ninguém vai candidatar contra eu e eu continuo no poder. E eu hoje? Não, gente, quero fazer mais bonito. Quero fazer mais bonito. Eu sou corrupto, eu vou fazer coisa errada na prefeitura, eu vou julgar o salário mínimo. Não, vou mandar um projeto para a Câmara, agora eu vou passar ele para 12 mil bruto e 9 mil líquido, não, vou julgar para um salário mínimo. Aí vem cá, R7, que já me ligou, o Globo, Alterosa, Globo, Fantástico, vem cá, prefeito de Arcos, entra para a história. Eu não preciso. E os próximos candidatos? Não vai ter nenhum para me enfrentar. Estou reeleito. E o que eu faço na prefeitura? Entendeu? Tudo, ó, comissãozinha de 5%, 10% em tudo que for fazer na prefeitura. Aqui não tem comissão. Se quiser dar desconto, da comissão dá desconto na prefeitura. Aqui não existe comissão. Um vereador falou assim, você falou no salão dele que eu estava fazendo muito asfalto, que eu não estou, quem dera se eu tivesse, que eu estava ganhando comissão. Peguei uma pratinha de R$1 na frente dele, pessoal, se eu estiver ganhando essa pratinha de comissão de asfalto, porque eu quero gastar tudo com uma doença ruim das minhas filhas, com minhas 2 filhas. Aqui tem honestidade. Pode ter os defeitos que for, mas coisa errada não tem não. E se tiver, eu mando embora, e já fiz isso. 1 ou 2 pessoas aí que eu descobri uma coisa, fora, ficou inimigo, mas eu mando embora. Né? Tem um aspecto que é técnico também, que eu acho que era importante que a sociedade refletisse sobre ele também. O vencimento do prefeito dentro do município, ele tem de ser o maior. Ninguém pode ganhar mais do que o prefeito dentro da cidade. Isso. E esses valores que estão estabelecidos aqui hoje, eles já são muito, mas muito próximos do que determinados profissionais da área da saúde estão ganhando. E esses profissionais na área de saúde são profissionais especializados, ou mão de obra sempre cara, eu estou falando especificamente de médicos. Dependendo do valor que esses médicos passem a exigir do município, nós já vamos ter dificuldade de contratar médicos com esses valores que estão balizando o teto do prefeito. Isso é bom também que a sociedade já entenda e balize isso, porque são várias regras e elas têm de encontrar compatibilidade entre elas. Então tem que ter muita responsabilidade para lidar com um tema como esse. Uma pergunta, o senhor falou aí dessa adequação a partir do ano de 2021, né, que entra em vigor. Exato, porque há aí um discurso muito forte, que o Deunilson coloca aqui, né? As pessoas estão muito preocupadas com a eleição. Vereador reduz o próprio salário. Não, o vereador não reduziu o próprio salário. Ele reduziu para a próxima legislatura. Se isso é bom ou ruim, é o tempo que vai contar para nós. Então, aí, nesse caso, todo esse cenário, esse efeito cascata, você acha que pode ser prejudicial para uma futura administração? Eu quando mencionei aqui, eu gostaria que vocês entendessem o contexto. Eu falei do princípio da irredutibilidade como algo que é relevante não para uma determinada classe em particular, mas da irredutibilidade pensando na sociedade como um todo. Essa é uma regra que custou séculos para ser estabelecida. E ela não vigora em proveito dessa ou daquela categoria profissional. Ela vigora para todos, para todos. E quando você começa a quebrar com essa regra aqui ou acolá, ninguém sabe exatamente onde isso vai parar. É nesse contexto que eu mencionei. Sim. Sobre a questão da lei orgânica, vai ser necessário fazer alguma alteração na emenda 17? O Denilson já colocou aqui, essa pauta não é nossa. Não. Esfilha deles. Sim. Vamos atender o pedido, o clamor da população. Vamos fazer o sacrifício. O sacrifício está feito. É isso? Mais uma coisa, pessoal? Tem cafezinho aí, não paga não.
Dimas, alguma coisa, A professor? frase do mês, eu estou pegando. Vamos atender o clamor da população, isso é muito bom, né? Politicamente também. Né? Claro. Tem julgamentos clássicos assim, Dimas. Cristo Agora, foi quanto à matéria, doutor, quanto à matéria, tá cheio de craque aí, que só valorizam, né? Então, a gente confia nos craques que tem na assessoria de comunicação, né? Lógico. Show de bola. Então, assim, as dúvidas quanto à legalidade ou não dessa, como até a Rita falou, então já foram dirimidos, então? Não, as dúvidas permanecem. O que nós estamos deixando claro é o seguinte, é que a sanção está sendo feita porque essa não é uma pauta do Executivo. Está sendo atendido aqui o clamor. Tá bem? Mas a dúvida sobre a constitucionalidade, a legalidade, isso permanece do mesmo tamanho. Se me permite, não, dúvida não, a certeza, né? Dentro da legislação brasileira, da Constituição Federal e também da lei orgânica do município, é claro, e patente, não tem dúvida. Aí é uma questão que agora a Câmara vai ter que dirimir essas dúvidas, né, e que caminhos vão seguir. Eu acho que essas perguntas deveriam ser feitas lá também. Eu acho que devia ter convocar vocês lá, para vocês também fazer essas perguntas para eles. Né? Seria interessante, né? O Poder Legislativo está aí para legislar, né? Vamos legislar sobre essa matéria também. E sobre... criou-se toda uma polêmica e tal. Será que você acha que, prefeito Denilson, você acha que isso prejudicou em alguma coisa a decisão, ou prejudicou, ou contribuiu para essa decisão? Porque ganhou uma proporção. Ganhou. Esse final de semana, acho que G1, não sei o que lá, até Chico Pinheiro colocou alguma coisa e tal. Você acha que isso, entre aspas, fez uma pressão ou foi uma decisão do senhor mesmo, junto com a equipe? Eu não combinei nada com a Flávia, não. Que dia que eu assinei a promulgação, Flávia? Quarta-feira eu já tinha assinado. Eu já estava assinado. Não vou entrar nessa briga. Essa briga não é minha. Entendeu? Vamos atender o pedido do povo, é esse, né? Vamos atender. Já atendi. Não vou entrar nessa bola dividida. A gente só não anunciou antes porque surgiu essa dúvida que o Kilder trouxe, né, da questão jurídica, e o parecer dele é até muito claro em relação a isso, né, que é um parecer contrário mesmo. Meu parecer é contrário. Mas o Denilson já tinha assinado e resolveu manter a decisão, né, pelo clamor da população mesmo, pela vontade popular. O parecer, como o nome diz, é um parecer, não vincula a decisão do chefe do executivo. Não está vinculado ao parecer jurídico. Ele é opinativo dentro do que tem a legislação. É claro que se fosse algo que afrontasse, né, um bem comum, algo que fosse trazer um prejuízo muito grande para o município, prejuízo financeiro, o prefeito secretaria. Mas, como ele mesmo colocou, né, ele é um representante legítimo da população, foi escolhido para isso, teve a sensibilidade de ouvir o que a maioria, né, da população deseja nesse momento. Se é certo, se é legal, né, isso aí o tempo dirá. Ok, pessoal? Ok. Pessoal, muito obrigado mais uma vez, né? Toda vez que a gente chama vocês aqui, vocês vêm com boa vontade.